Um e-mail programado para ser enviado após o seu falecimento pode valer como se fosse o seu testamento? Bom, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não. De acordo com um caso que foi analisado, que é um caso até bastante curioso, né? Uma mulher, ela programou o envio de um e-mail para 2 dias depois da sua morte. E nesse e-mail, nessa mensagem, ela determinava que as suas aplicações financeiras fossem destinadas para uma pessoa próxima, um amigo dela, e que parte dos recursos que ela tinha fossem destinados a uma instituição de caridade, enfim. Era uma manifestação clara de vontade ali no texto, só que tinha um problema decisivo aí, né? Alguns problemas decisivos no caso, né? O e-mail não tinha uma assinatura, não tinha uma assinatura digital certificada, não tinha ali confirmação de testemunhas, ele não foi produzido na presença de testemunhas e isso complicou demais a situação, porque o amigo, né, que nesse caso era herdeiro testamentário, né, segundo a suposta vontade da pessoa que escreveu o e-mail, ele procurou o Poder Judiciário, né, para reconhecer aquela mensagem como se fosse um testamento particular. Só que esse pedido ele foi rejeitado e agora a terceira turma do STJ confirmou essa decisão por unanimidade. Só que, veja só, aqui é preciso atenção. O STJ, ele não decidiu que todo tipo de documento eletrônico, de testamento eletrônico é necessariamente inválido, não é disso que se cuida, tá? Muito pelo contrário, aliás, quando você lê a decisão do STJ, você percebe que ele reconhece que um documento eletrônico, ele pode valer como um testamento desde que ele cumpra os requisitos mínimos estabelecidos pela lei. E principalmente desde que ele contenha alguma forma segura de autenticação para confirmar que ele realmente foi produzido pela pessoa. Entendeu? Então, assim, a jurisprudência, ela de fato admite que algumas formalidades testamentárias podem ser flexibilizadas em certas situações. Especialmente no que diz respeito às testemunhas. Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer, tá? Agora, flexibilizar algumas formalidades testamentárias não significa eliminar, abdicar das formalidades testamentárias. Então, tanto o artigo 1876 quanto o 1879 do Código Civil, eles exigem, no mínimo, a assinatura do testador. Né? E faz todo sentido, porque, veja você, um testamento ele só produz os seus efeitos quando o seu autor já morreu, obviamente. E por isso, o autor do testamento não pode mais confirmar, explicar ou desmentir o teor daquele documento. Então você percebe que a assinatura, ela não é uma burocracia inútil. Ela é uma garantia mínima da própria autoria, autenticidade e liberdade daquela manifestação de vontade. Nesse caso, inclusive, a coisa ela acaba sendo tão grave que assim, não adianta, nesse caso, ouvir testemunhas depois da morte da pessoa para tentar consertar esse problema. Por quê? Porque a prova oral, ela pode ajudar a esclarecer um testamento que existe. Então você parte da premissa de que o testamento existe, as testemunhas vêm confirmar esse fato. Mas as testemunhas não podem criar um testamento. O testamento só pode ser criado pela própria pessoa. Então, assim, se faltou um requisito essencial, o testamento nunca chegou a existir. A manifestação de vontade nunca chegou a existir. E prova testemunhal produzida após a morte da pessoa não tem como fazer com que essa manifestação de vontade venha a existir a partir de então. Infelizmente, perceba que são situações diversas, né?
Então, assim, a lição prática que se pode tirar dessa situação, ela é bastante simples. Não deixe a sua sucessão desorganizada ou informalizada em mensagens pessoais, conversas de WhatsApp, e-mails, vídeos improvisados. Não faça isso. Faça a coisa direito. Procure um advogado. Faça um testamento juridicamente válido, mesmo que seja um testamento particular, mas que seja juridicamente válido. Um advogado vai te dar a segurança de que aquele documento que você está produzindo, ele efetivamente produzirá os efeitos que você deseja depois da sua morte. Então faça isso, tá? No direito de família, no direito das sucessões, ter uma vontade não é suficiente. Né? Essa vontade ela precisa ser expressada de uma forma que seja suficiente para ser respeitada. Né? Para que não haja dúvida de que aquela vontade era realmente sua, de que ela realmente existia e que, portanto, ela precisa ser cumprida, né, depois da sua morte. Bom, você já deve ter percebido, então, que de acordo com o meu entendimento jurídico, essa decisão ela foi correta. Não tem o que falar. Existe, sim, uma tendência legítima e perfeitamente justificável, né, de se preservar a vontade real do falecido, né, aquilo que em direito a gente conhece como favor testamenti. O que significa isso? É evitar que pequenos defeitos formais destruam uma manifestação testamentária autêntica, principalmente se existem outros elementos que corroboram suficientemente a autenticidade da manifestação. Só que tudo na vida tem limite, né? Tudo tem limite. Então, nesse caso, você dispensa a assinatura sua própria, você dispensa testemunhas, você dispensa mecanismo de autenticação segura. Poxa, como é que vai se confirmar que esse testamento realmente existiu? Né? Isso significaria que qualquer texto escrito por qualquer pessoa atribuído a você depois da sua morte poderia ser aceito como testamento e não se pode deixar que isso aconteça, né? Então, assim, se esse testamento tivesse sido aceito na forma como ele foi feito, a justiça ela não estaria interpretando o direito, preservando um testamento defeituoso, não, ela estaria reconhecendo como testamento algo que não possui a mínima garantia suficiente sequer da autoria. Então, coloque isso na cabeça, por favor. Hoje em dia, existe, né, por conta da internet, da rapidez da comunicação, da velocidade da transmissão de informação, existe uma tendência das pessoas de pretenderem desburocratizar tudo, desinformalizar tudo, etc e tal, mas a formalidade testamentária, no caso, o objetivo dela não é impedir a sua manifestação de vontade, tá? Não é. É o contrário, é proteger a sua manifestação de vontade. É impedir que depois que você morrer, alguém coloque na sua boca uma vontade que você nunca teve, sem que ninguém possa provar esse tipo de fraude. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.